Para ouvirmos também agora Manuel Nobre Correia, advogado. Bom dia, obrigado por se juntar a nós. O processo, portanto, criminal extingue-se em relação a João Rendeiro, mas há aqui responsabilidades patrimoniais que ficam para trás e civis. Como é que se resolve tudo isto agora? Bom, obviamente que a responsabilidade criminal tem que se extinguir porque se trata de uma responsabilidade pessoal, ou seja, a responsabilidade criminal é pessoal, é o princípio da pessoalidade das penas. O que acontece relativamente às questões cíveis que provavelmente poderão ter sido deduzidas simultaneamente ao processo penal, portanto, deduzindo pedidos de indemnização civil nos próprios processos de crimes, ou mesmo perante a jurisdição civil se tiverem sido deduzidos em separado, ou mesmo ações cíveis que não tenham tido origem no processo penal, nos ilícitos criminais, se forem responsabilidades pessoais do falecido, evidentemente que apenas se transmitem para os herdeiros na medida em que ele deixe em herança. Ou seja, o limite da responsabilidade civil do falecido João Rendeiro é aquilo que ele deixa em herança. Não podem ser responsabilizados os seus herdeiros pessoalmente para além daquele quinhão hereditário que houvessem a receber por morte do Dr. João Rendeiro. Isto significa que a responsabilidade civil pessoal do Dr. João Rendeiro é limitado aos bens que tem e que são seus, não é? E que podem ser deixados de herança e não podem ultrapassar esse limite. Mas no caso, por exemplo, de haver bens penhorados, isso arremete já para o Estado ou cai de facto nessa situação também? Não, eu estava a referir, se calhar não foi muito claro. Então deixe-me explicar isto só para esclarecer um bocadinho, porque como há bens penhorados, portanto, se pertencem já ao Estado ou não, como é que isso se verifica agora, não é? A situação de um bem penhorado não significa que pertence ao Estado, ou seja, a penhor é uma apreensão judicial de um bem, o que significa que o bem não está na disponibilidade da pessoa que, por enquanto, ainda é proprietária. Quando o bem seja transferido para a dominialidade do Estado, ou seja, passe para a propriedade do Estado, evidentemente que esse bem deixa de estar penhorado porque passa a ser propriedade da pessoa que o penhorou ou de outra pessoa a quem vender o bem, porque o bem pode também ser vendido em asta pública para realizar o capital, para, com esse capital, amortizar as dívidas que existem por parte da pessoa penhorada. Agora, uma coisa é o estado em que o bem se encontra na posse do devedor, neste caso será o Dr. João Rendeiro, ou se encontra já na posse de quem irá tentar fazer valer os direitos de crédito contra esse devedor, que é uma instituição judicial, não é o Estado. É sempre uma instituição judicial que os apreende. Mas isto não significa que os bens não possam ser dados de garantia, por exemplo, voluntariamente. O que acontece é que, quando eu falei na herança, isto significa que é o limite da responsabilidade. Isto para responder uma questão, ou antecipar uma questão, que é, em caso da morte de João Rendeiro, os seus herdeiros, por exemplo, o seu cônjuge, a sua mulher, poderá responder pelas dívidas. Poderá responder pelas dívidas até ao limite daquilo que tenha recebido em herança. Ou seja, o limite da responsabilidade do falecido João Rendeiro pelas dívidas que existem pendentes sobre ele é os bens que são da sua propriedade. Sejam eles já apreendidos na posse da instituição judicial ou até já tenham sido vendidos, sejam eles ainda estejam na posse de familiares ou de terceiros a quem deu o encargo de os guardar. Agora, o limite da sua responsabilidade é sempre este. Claro. Quanto à possibilidade digamos, perseguir judicialmente terceiros, nomeadamente familiares, que sejam herdeiros, para os responsabilizar pelas dívidas, tal como eu disse, essa responsabilidade não pode ultrapassar aquilo que receberem em herança. Portanto, digamos que se não houver bens suficientes para ressarcir todas as dívidas que existam pendentes contra o Dr. João Rendeiro, evidentemente que se extingue também a responsabilidade civil deste, por impossibilidade de prosseguimento de qualquer processo para apreensão e para, eventualmente, venda judicial de bens.
Muito bem, ficou esclarecido agora. Em relação à questão penal em si, ou criminal, como disse, é individual. No caso de haver outros arguidos, outras pessoas envolvidas no mesmo processo, a morte de um deles não extingue o processo todo. Ou seja, as pessoas continuam a ter que responder nesse processo. Com certeza que sim, mas com arguidos a responsabilidade, existe um princípio da pessoalidade da pena, ou seja, a responsabilidade penal é pessoal. Isto significa que neste crime, se houver vários coarguidos, é um caso com participação criminosa, evidentemente que os outros coarguidos continuarão a responder judicialmente pelos factos ilícitos que tenham praticados. O facto de o Dr. João Rendeiro, um dos coarguidos, ter morrido, existindo, eu não sei se existem, mas de ter morrido não significa que se extinga a responsabilidade penal dos demais arguidos. A não ser que tivessem dependentes, mas é muito pouco provável. Por exemplo, o facto ilícito de um cúmplice, que seja punível a título de cumplicidade, não se paga por morte, pela extinção natural do processo criminal do principal arguido, ou do arguido autor do facto. Como ele o auxiliou, praticou autonomamente um ilícito penal e vai ser punido e perseguido pela prática desse ilícito. Portanto, mantém-se a responsabilidade penal independentemente da morte de um dos coarguidos em caso com participação criminal, claro. Muito bem. Dr. Manuel Nobre Correia, muito obrigado por ter vindo esta manhã aqui também, ajudar-nos a esclarecer, a deixar clara esta questão intrincada que envolve agora também a morte de João Rendeiro.